Deixa Deus falar contigo esta noite. Fala, Senhor, com a tua igreja. Ala choramando sai. Deus está neste lugar. É Deus. É Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com alegria quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos nesta casa de adoração, ouvindo a voz de Deus, adorando, celebrando a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sou grato a Deus em retornar a esta casa, a esta igreja tão querida, liderada pelo pastor Simão Bilek. Uma família que amamos, que temos um carinho, uma estima. Cumprimentando aqui pastor Júnior, cumprimentamos todos os obreiros. O Júnior nós vimos crescer desde criança. Pastor Simão foi um grande companheiro do meu saudoso pai. E muito fizeram juntos pela obra do Senhor. Louvamos a Deus em estar com os amados irmãos. Recentemente estive aqui em Guaratuba, no departamento de ensino da igreja, conversando com o pastor Elias, nosso amigo, está aqui a nossa retaguarda, e a nossa proposta a vir aqui em Guaratuba esta semana é justamente para restabelecermos alguns projetos que já desenvolvíamos anos atrás aqui nesta cidade, neste campo. No ano de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, alguns irmãos fizeram o bacharel em teologia através da nossa instituição. Na época, pastor Valdemir, que veio a partir recentemente para a eternidade, era o responsável por essa área, e desenvolvemos aqui na igreja, em parceria com a área de ensino desta igreja, o curso de bacharelado, reconhecido pelo MEC, e vários obreiros, vários irmãos acabaram cursando esse curso e obtendo resultado. Nós estamos de volta na região, fazendo um trabalho. O pastor Elias é o nosso porta-voz, o nosso representante para você tomar maiores informações acerca deste curso.
Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Já estamos com a autorização do campo, com a autorização do pastor Simão. E o nosso propósito no decorrer do mês é estabelecermos aqui boas parcerias com os irmãos. Mas vamos à palavra do Senhor, que é o que nos importa nesse momento. E eu quero entregar aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, para que possamos ler a palavra do Senhor. Trazemos o abraço da nossa igreja em Paranaguá, congregação de Posto Fiscal. Servimos a Deus ali com o pastor Aguinaldo. E é uma alegria estarmos com os irmãos, trazendo aqui saudação da nossa igreja, acompanhado da minha esposa, da minha filha. E juntos estamos aqui para adorar a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam num outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase veio a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém e amém. Tome o seu assento para ouvir, receber a palavra de Deus. Falávamos desse projeto que a gente já desenvolve, não só no litoral paranaense, mas em boa parte do Brasil, que é através da nossa instituição, Instituto e Faculdade Educ, trabalhamos com cursos de graduação, pós-graduação, cursos de teologia também, por diversas regiões. E Guaratuba sempre foi uma cidade que está na nossa agenda, está no nosso projeto. E assim a gente sempre busca estreitar o relacionamento, as amizades, para que possamos atender a igreja sempre com esses propósitos. Nós temos um projeto missionário, também de educação teológica, que acontece lá na Bahia, lá no mês agora, no mês de novembro, no final do mês de novembro. Eu estarei lá visitando pela primeira vez a base missionária, que a gente já atende há alguns anos, com cursos teológicos, e aqueles irmãos estudam de uma forma gratuita. Eles recebem todos os nossos materiais e ali aprendem da palavra de Deus, no sertão baiano. Eu trouxe comigo aqui alguns kits teológicos. Temos aqui, são 2 livros teológicos e 3 livros de conhecimentos gerais da nossa instituição. E você pode ser um missionário nessa noite, nos ajudando nesse projeto da Bahia. Se você ao final do culto sentir no coração de levar esse kit contendo 5 livros, você estará nos ajudando nesse projeto da Bahia. Apenas R$ 39,99 é uma oferta que você faz no Pix e você nos ajuda nesse projeto da Bahia. Você pode retirar lá no final, na porta,
basta você informar o seu nome, retira o material e você tem um prazo aí de 7 dias. 7 dias para que você possa fazer o pagamento, ou seja, a oferta para esse projeto. Durante 7 dias nós vamos orar pela sua vida. 7 dias orando para que Deus te abençoe. A partir do 7º eu vou inverter a oração. Se você esquecer de fazer o Pix, vou orar para Deus te recolher. Amém? Brincadeira. Se você não lembrar, a gente continua orando para que Deus continue te abençoando. Nós temos um propósito e você vai nos ajudar nesse propósito, se sentir no coração. Queridos, vamos então ao texto que nós lemos para entendermos aquilo que o Espírito Santo nos fala esta noite, para trazer-lhes aqui algo da parte de Deus. Meditávamos nesta tarde, nesta passagem bíblica, e o Espírito Santo renovava a nossa visão, a nossa mente, trazendo ao nosso coração algumas lições para que possamos aprimorar a nossa vida e exercer o nosso papel como cristãos verdadeiros, servindo a Cristo com integridade, servindo ao Senhor com a nossa vida, sendo instrumentos de salvação para o próximo, sendo meio, porta de salvação para aqueles que precisam ser alvo de uma palavra transformadora. Jesus Cristo está no início do seu ministério terreno, ainda não havia convocado todos os seus discípulos, mas Jesus tinha uma missão terrena, Jesus tinha um propósito, e nós bem sabemos que Jesus não faz nada sem propósito. Para tudo o Senhor tem um objetivo. E Jesus agora está na região do mar da Galileia, ou melhor dizendo, do lago de Genezaré, na região do mar de Tiberíades. E caminhando por esta região, uma multidão procura Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A notícia que Jesus era mestre já corria por toda a região. A notícia que Jesus trazia um ensinamento diferenciado já corria por toda a região. E Jesus agora caminhando por esta região, as pessoas o apertam, talvez de uma maneira que deixa Jesus um tanto imprensado, talvez comprimido diante da multidão, e Jesus cria uma estratégia. E a estratégia que Jesus cria é olhar para a beira do mar e contempla alguns barcos, e a Bíblia vai dizer que ele contempla 2, e um daqueles barcos ele pede para entrar naquele barco, e o barco é colocado um pouco mais para dentro do mar, e ele faz daquele barco um púlpito para falar com a multidão que estava na areia, na beira do mar. Ou seja, ele faz do barco um púlpito, e da areia do mar ele faz um templo. E ele começa a ensinar a multidão, falando provavelmente do amor do Pai, do amor de Deus, falando acerca do seu ministério, do seu chamado, acerca da sua vocação. E com certeza, vidas são tocadas, marcadas pela presença de Deus naquele momento. Os donos daquele barco, a Bíblia vai dizer que os pescadores, os homens que utilizavam aqueles barcos, estão fora do barco lavando as redes, consertando as redes, porque haviam pescado a noite toda e nada haviam apanhado, nada haviam pescado. É natural, é normal, para aqueles que trabalham na região da costeira aqui do mar, aqui de Guaratuba, com certeza sabem muito mais do que eu, mas é normal para quem chega de uma pescaria lavar a rede. É normal para quem chega de uma pescaria desembaraçar a rede, tirar os nós da rede, deixá-la preparada para uma próxima pesca. E é isso que esses homens estão fazendo. Mas Jesus está usando o barco destes homens para anunciar o evangelho da salvação. Ao terminar de ministrar o seu sermão, ao terminar de falar o que ele tinha para falar, a Bíblia diz que ele diz para um daqueles homens, diz para Simão: Simão, faz o seguinte, volte para o mar alto
e lance as vossas redes para pescar. Eu imagino, queridos irmãos, que Simão, ao ouvir aquela palavra do Mestre Jesus, Simão começa a criar algumas interrogações na sua vida, na sua mente. Por quê? Porque Simão entendia de pesca. Simão sabia o horário de pescar. Simão entendia de mar. Simão entendia de vento. Simão entendia de maresia. Simão entendia de tudo e mais um pouco de mar. Mas agora ele recebe a palavra de um homem que ele acabou de ouvir. De um homem que diz ser mestre, mas Simão não conhece. Não sabe se é pescador, não sabe se tem alguma experiência. E eu imagino que Simão pensa consigo: quem é esse para querer dar ordem para nós para voltarmos a pescar? Será que ele não sabe que nós chegamos de uma pescaria e a nossa pescaria foi uma pescaria sem sucesso? Será que ele não sabe que o mar não está para peixe? Eu imagino que Simão cria algumas indagações consigo. E é por isso que Simão vai dizer o seguinte: olha, mestre, nós vamos te obedecer. E mediante a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Em outras palavras, Simão está dizendo assim: nós vamos lá, mas se não der certo, a culpa não é nossa, a culpa é sua. Eu aprendo aqui, queridos, uma lição e quero vos trazer esta noite. Jesus Cristo, ele é estrategista em nos surpreender. Jesus Cristo, ele tem as suas maneiras de nos surpreender. Aquilo que aos nossos olhos parece pouco, para ele é muito. Aquilo que aos nossos olhos parece que vai dar errado, para ele vai dar certo. Aquilo que aos nossos olhos parece que não terá solução, para ele tem solução. E esta noite ele te trouxe aqui para te dizer que ele tem solução para a tua vida, para o teu barco, para a tua família, para que você saia daqui glorificando, exaltando o nome dele, porque ele vive, reina e voltará. Ele está aqui esta noite. Muitas vezes no barco da nossa vida, nós achamos que o piloto somos nós. Muitas vezes no barco das nossas decisões, nós achamos que nós sabemos a melhor rota, o melhor horário, a melhor maneira. Mas Jesus Cristo está aqui para te dizer: deixa que eu cuido das coisas para você. Deixa que eu piloto o barco para você. Deixa que eu te dou o tempo certo para você entrar no mar e ser abençoado e colher a bênção dele para a sua vida. O Senhor Jesus tem a sua maneira de trabalhar. O tempo dele é diferente do nosso. A maneira dele agir é diferente da nossa. Veja que Jesus prepara o cenário. Jesus primeiro ele prega, primeiro ele ensina, para depois ele dizer para Simão: vai. Simão talvez estava lá junto do barco, lavando as redes com os seus amigos, mas a palavra do Senhor estava penetrando, entrando no coração daquele homem. Às vezes, queridos, nós somos assim. Às vezes nós não percebemos, mas a palavra do Senhor está fazendo guarida no nosso coração para nos dar a direção certa, o passo certo, o caminho certo. E mediante a palavra do Senhor, nós encontraremos a rota para alcançar a bênção de Deus para a nossa vida. Então não é hora de você tomar decisões segundo a sua própria intenção. Não é tempo de você tomar decisões segundo o teu querer. Não é tempo de você achar que não vai dar certo, porque o Senhor está te dizendo esta noite que vai dar certo sim, que o Senhor vai prover no meio deste deserto, que o Senhor vai enviar a sua bênção sobre a sua vida, e você vai glorificar com a bênção de Deus sobre a tua vida. Não é hora de se desesperar. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, eu já disse isso. O nosso tempo é horas, minutos, segundos. O nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos.
Para ele um dia é como 1000 anos para ele é como um dia. Ei, querido, não se precipita. Ei, querido, não se desespere. Ei, querido, não pense que Deus não está te vendo. Ele está te vendo sim esta noite. Ele já contemplou a sua luta, a sua angústia, a tua necessidade. Te trouxe aqui esta noite para cumprir na tua vida a bênção. E você sair daqui glorificando com a certeza da bênção de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa. Pedro agora, Simão, Pedro, tem que obedecer à voz do mestre, mudar a sua posição e entrar para dentro do mar. Esse Pedro que conhece de mar, esse Pedro com os seus amigos que conhece de pesca, talvez adentram ainda aquele mar com dúvidas, mas o Senhor disse: vai e lance a rede. Adentre ao mar e lance a rede. Quando Pedro adentra ao mar, o Senhor está ensinando para Pedro algumas lições. Pedro, o barco pode ser seu, mas as redes são dos seus companheiros. Pedro, nesse barco, você vai aprender a compartilhar. Nesse barco, Pedro, você vai aprender que pesca não se faz sozinho. E Pedro adentra para dentro daquele mar com os seus companheiros e vão lançando a rede, e de repente vem uma grande quantidade de peixes a ponto daquele barco quase ir a pique. O Senhor está ensinando para Pedro que quando o Senhor decide agir, meu irmão, Ele te surpreende com algo tão extraordinário que vem algo acima daquilo que você espera. Aleluia. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite. Haverá bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, que você não vai compreender. Sabe por quê? Porque o que vem do céu é algo extraordinário para surpreender a tua vida e você glorificar, porque a bonança que vem de Deus é algo extraordinário sobre a tua casa. Aleluia. Pedro está com o seu barco e seus amigos quase indo a pique. Pedro não está sozinho. Pedro está com o barco, seus amigos com a rede, e na rede tem peixe. O Senhor está nos ensinando esta noite que na sua obra, nos seus negócios, não se faz nada sozinho. A obra de Deus não se faz sozinho. O reino de Deus não se caminha sozinho. As coisas concernentes à casa de Deus não se faz sozinho. O Senhor está te dizendo e nos dizendo esta noite: compartilhe a rede, compartilhe o barco, compartilhe conhecimento, compartilhe ajuda, compartilhe a tua força, porque eu te abençoo e esta casa será abençoada para a glória de Deus. Nós vivemos uma época, uma geração aonde as pessoas, em outros lugares, não aqui, elas acham que não precisam dos outros. E daí trabalham com o menosprezo, com o afastamento, com o impedimento. Mas o Senhor esta noite me trouxe aqui para te dizer que o mar está para peixe. Ele conta com a tua rede, Ele conta com a tua visão, Ele conta com a tua ajuda. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, então ora. Pastor, mas eu não consigo orar, então canta. Ah, pastor, eu não sei tocar. Ei, querido, então se consagra. Ah, pastor, eu não sou bom para isso e para aquilo. Meu irmão, coloca a mão no arado, que Deus faz o resto. Mas você tem que se colocar à disposição para fazer a obra de Deus. A partir do momento que você se coloca à disposição, Deus te abençoa. Às vezes a gente no reino de Deus não entende aonde é que Deus quer nos usar. Já passei por isso. Nasci dentro de igreja, meu irmão. Cresci dentro de igreja, morei do lado de igreja, em cima de igreja, embaixo de igreja, em tudo quanto é canto de igreja, moro na frente de igreja. A vida toda meu pai cuidou de igreja. E algumas fases da minha vida eu não sabia se Deus queria que eu cantasse, se eu pregasse, se eu tocasse.
passei por todas as áreas dentro da igreja, fui ministro de louvor, fui músico, mas teve um dia que o Espírito Santo falou ao meu coração que Ele queria me usar na palavra, e eu fugia de ser usado na palavra, mas teve um dia que Ele me pegou para ser usado na palavra dEle. Então nós temos que entender que quando o Senhor quer nos usar, nós nos colocamos à disposição e Ele vai usar a nossa rede, Ele vai usar o nosso barco, Ele vai usar a nossa capacidade para fazer a obra do Senhor. Pedro agora está aprendendo. E tem um detalhe, o seu barco está indo a pique, e o que eu acho lindo é que Pedro tem que fazer um aceno para o barco vizinho. Pedro tem que falar: aqui no meu barco já não cabe mais peixe. Aqui no meu barco está afundando. Ei, vizinho, ei, barco vizinho, vem para cá porque aqui está dando peixe. Ei, amigo vizinho, vem para cá porque aqui está dando peixe. Deus está nos ensinando que a bênção que virá sobre a tua vida abençoará você aqui, abençoará você lá, aonde você pisar, a bênção de Deus estará com você. Oh, rabacandaraia, chorabacalamácia. Essa igreja não é sua, esse departamento não é seu. Você não vai subir para o céu agarrado nesse cargo, meu irmão. Compartilhe a bênção de Deus com os teus vizinhos. Compartilhe a bênção de Deus com os próximos. Compartilhe a bênção de Deus lá na empresa onde você trabalha. Compartilhe a bênção de Deus lá na escola onde você estuda. Compartilhe a bênção de Deus e eles verão o agir e o poder de Deus. Compartilha, meu irmão. Esse negócio de que na igreja só entra, ou melhor dizendo, no céu, só entra quem for da igreja A, da igreja B, da igreja C, está errado. O Senhor vai levar para o céu uma igreja lavada, remida, mas lá não está escrito Assembleia de Deus, lá não está escrito quadrangular, lá não está escrito church. Ei, querido, lá entra aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então entenda, o mesmo Deus que opera nesse barco é o mesmo Deus que opera lá no barco da quadrangular, é o mesmo Deus que opera lá no barco da Batista. E nós temos que entender que Jesus veio para levar uma igreja lavada, remida, comprada pelo seu sangue. O céu é para quem tem compromisso com Ele nessa terra. Quem serve a Deus aqui com integridade, garante a sua entrada no céu. Pedro agora tem que compartilhar, e compartilhando todos os demais barcos são abençoados. Os demais barcos são repletos de peixe, aleluia. O Senhor está falando ao meu coração, meu irmão, compartilhe esse Jesus que você tem com os teus familiares, eles aceitarão a Jesus. Compartilhe esse Jesus que você tem com o seu patrão, ele vai aceitar Jesus. Ei, jovem e adolescente, compartilhe esse Jesus que você tem com o professor em sala de aula. Você será canal para ganhar ele para Cristo. Compartilhe e você vai alcançar a bênção de Deus. Pedro agora tem que voltar. E eu imagino que eles voltam contando vantagem. A Bíblia não diz, mas eu imagino que eles ao voltarem, ao ancorarem o barco na beira da praia, eles agora estão contando vantagem. A Bíblia vai dizer que eles estão espantados com tudo que havia acontecido. Eles estão, de certa maneira, impressionados com tudo. Mas Pedro se lança do barco, corre diante de Jesus, se prostra dizendo: ah, Senhor, agora sou eu que falo, Senhor. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Pedrão reconhece que era homem pecador. Mas o Senhor olha para Pedro e reconhece que ele poderia ser um discípulo. Enquanto Pedro está reconhecendo as suas mazelas, o Senhor está vendo em Pedro um escolhido para ser alguém direcionado por Deus.
Enquanto Pedro está olhando as suas fragilidades, o Senhor está olhando para Pedro e para os seus amigos, e o Senhor vai dizer: a partir de hoje, vocês não são mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, escolhidos para fazer a minha boa obra. Aleluia! Eu imagino, querido, que a renúncia de Pedro e seus amigos foi uma renúncia doída, a princípio na visão natural. Imagine quanto que ia dar de peixe aquele, ou melhor dizendo, quanto que ia dar em valor todo aquele peixe. Eu não entendo de peixe. Eu não sei qual é o peixe mais caro. Eu não sei nem qual é o peixe da água salgada, quem dera da água doce. Eu confundo tilápia com tainha, meu irmão. Não sei, sardinha para mim é a mesma coisa. Eu não entendo, mas Pedro entendia. E Pedro talvez olhou e calculou: enchemos o barco, vai dar tantos reais, se fosse hoje. Se a gente vender lá no mercado do peixe de Guaratuba, vai chegar a festa da tainha, nós vamos ganhar dinheiro. Mas quando Pedro desce do barco, Pedro se esquece disso. Se prostra diante do Senhor, e o Senhor diz: ó, vou mudar teu cativeiro, vou mudar tua história. Eles esquecem o barco, eles abandonam o peixe, porque era mais importante estar com Jesus do que as questões materiais. Era mais importante servir a Jesus do que negociar o peixe, porque quando Deus entra no negócio, Ele entra para mudar a história, Ele entra para mudar a situação. E esta noite Ele entrou aqui para mudar a tua vida. Ele entrou aqui para mudar a tua situação. Aleluia. Ele entrou aqui para dizer para você: você está muito preocupado com os teus afazeres, você está muito desejoso com esta vida material, você está muito focado nos teus objetivos. Para um pouquinho, larga a rede, larga o barco, me serve, que do resto eu cuido, que do resto eu cuido, que do resto eu cuido, e você será alvo da minha bênção. O Senhor esta noite te trouxe aqui para te lembrar que Ele quer fazer de você seguidor dEle. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele vai te usar do jeito que você é. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele vai te levantar com autoridade, com poder, porque Ele está com pressa em fazer algo extraordinário, e Ele precisa de você. O Senhor esta noite te trouxe aqui para te dizer que as tuas qualidades são boas, que a tua visão é boa, mas melhor ainda, se você for cheio da presença, da glória e do poder dEle sobre a sua vida. Aleluia. Pedro agora passa por um processo de transformação. Tem que abrir mão. E abrindo mão, ele começa agora a viver o sobrenatural de Deus. E eu não quero vos cansar, e já quero ir para o final desta reflexão. Nós vivemos em épocas, queridos, onde os barcos são muito bons, mas a metodologia às vezes é individualista. Nós vivemos época onde os pescadores são excelentes, mas os peixes não ficam. Nós vivemos época onde a isca é tão bem produzida que já não se tem mais isca natural, é artificial. E é por isso que o peixe não consegue ficar. Está conseguindo entender? É tanto artificial para o peixe que o peixe não se alimenta. Mas o Senhor esta noite está te dizendo: eu vou te dar visão, estrutura, sabedoria. Você vai usar a isca certa, a minha palavra, para pescar o peixe certo. E este peixe vai morrer para o mundo, vai nascer para mim como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vivemos época onde os tempos e as pessoas estão mais preocupadas com o imediatismo dos seus objetivos pessoais
E se esquecemos que há peixes clamando por salvação, peixes são vidas que precisam ser alcançadas, peixes são pessoas que precisam ser transformadas, e esta noite o Senhor quer usar você como um instrumento para ser esta pessoa que faça a diferença na vida das pessoas. Fale de Jesus por onde você passar. Use os meios para falar de Jesus. Use as redes sociais. Não para apontar, não para criticar, não para simplesmente compartilhar, mas fale de Jesus. Ei, aonde você adentrar, fale de Jesus, porque existem pessoas precisando de uma palavra transformadora. E a partir do momento que você se apoderar dessa capacidade, o Senhor vai te fazer alguém forte. O Senhor vai solidificar a sua estrutura. Se a gente for olhar para a vida de Pedro, se a gente for olhar para a vida dos seus companheiros, Tiago, João, todos esses deram resultados expressivos para a obra do Senhor. O Senhor escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. É necessário você entender que se o Senhor te chamou para ser discípulo, você não é mais agora pescador de peixes quaisquer. Você já não é mais alguém que vai fazer as coisas segundo a tua intenção. Se o Senhor te chamou para fazer algo extraordinário, Ele vai te dar estratégias, habilidades, condições para que você faça com êxito. Para isso é necessário você se cercar de pessoas que acreditam no potencial e na capacidade que Deus colocou no teu coração. É necessário você caminhar com quem entende do mesmo ou da mesma metodologia que você vai utilizar para ganhar outras pessoas para Cristo. Quando você se cerca de pessoas que entendem disto, não só eles crescem, você também cresce. E quem é abençoado, o reino de Deus, a igreja cresce e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Porque o Senhor dá estratégias. Então entenda esta noite que mesmo que se você tenha se deparado com algum problema, se a sua pescaria não teve sucesso, se o teu propósito de vida material, pessoal, profissional não teve sucesso, é apenas uma noite, querido. A alegria ela vem ao amanhecer, e neste dia Jesus Cristo já apareceu na beira do mar da tua vida para te dizer: você vai voltar a dar resultado, eu vou te usar, eu vou te levantar e o meu nome será glorificado através da tua vida. Aleluia! Entenda isso. Mesmo que surjam os problemas, o mais importante é você saber que todo trabalho em prol do reino de Deus não é feito de qualquer jeito. E às vezes não é nem no curto prazo, é no longo prazo, mas é no tempo de Deus. E quando é feito no tempo de Deus, tudo pode dar certo. Pedro troca de profissão. Pedro abandona o barco. Pedro abandona as redes. Mas eu quero fechar esta palavra aqui, meu irmão, que na vida do crente não pode ter segunda opção. Ou é ou não é, ou serve ou não serve, ou adora ou não adora, ou se entrega ou não se entrega. Você vai entender, e quem estuda a palavra de Deus sabe disso, e aqui é uma igreja ensinada. Pedro deixou de ser pescador para seguir Jesus, mas Pedro continuou sendo dono do barco. Outros momentos Jesus precisou do barco de Pedro. E quando Jesus padece na cruz do Calvário, mas ressuscita ao terceiro dia, Pedro já tenta achar uma saída. Vou voltar a pescar. Eu tenho barco, eu tenho uma carta na manga, eu tenho uma opção, eu tenho uma saída. Talvez Pedro até pensou:
Mas Jesus Cristo tem que aparecer para ele e dizer para ele que através dele o Senhor haveria de transformar o mundo, e a igreja seria também estabelecida com os discípulos escolhidos pelo Senhor. Pedro entende esta visão, e daí Pedro entende que não tem segunda opção, terceira opção. O reino de Deus é entrega e ponto final. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer, meu irmão, não tem segunda opção. Fica de pé comigo. Não tem segunda opção. Ou você serve, ou você não serve. Ou você faz com entrega, ou você não faz. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer no teu lugar. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer, mas a obra não para por causa de você. A obra não para porque você é dono da ideia. Sabe por quê? Porque quem é dono da igreja é o Senhor. A obra não para porque você tem a melhor ideia. Sabe por quê? Porque melhor é o Senhor. E eu e você temos que diminuir e o nome do Senhor ser glorificado. É Ele quem tem que aparecer e ser exaltado aqui esta noite. Eu não sei como você adentrou a este culto, mas eu preciso orar por você esta noite. Talvez você tenha sonhos, projetos, propósitos. Eu te espero diante do altar. Eu preciso orar por você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida. O Senhor tem algo do céu para transformar no teu coração. Talvez alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que não entregou ainda a sua vida para Cristo. É noite de salvação. O Senhor te espera. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. É tua oportunidade. Vem aos pés do Senhor. Eu estou te esperando. O relógio passa. Há uma oportunidade para você. O Senhor quer operar grandes maravilhas através da tua vida. Há uma senhora se aproximando. Eu não sei se serve a Deus ou não serve, mas o Senhor tem uma grande obra a realizar na sua vida. Há mais algumas pessoas se aproximando. O Senhor vai levantar você para ser um canal de bênção. O Senhor vai levantar você para ser usado no meio da tua casa. O Espírito Santo de Deus fala comigo esta noite. O Senhor está aqui, Ele quer operar maravilhas no teu coração. Você não foi chamado por acaso, você não foi escolhido por acaso. Você até tem indagado com o Senhor: se esqueceram de mim, me abandonaram, me deixaram de lado. Mas o Senhor te diz esta noite: eu te conheço, eu sei quem é você, eu te chamo pelo teu nome, eu te escolhi, tu és meu. Ei, darabanjo hasilaia kebias urandaraia sedia candorebiaçai. O Senhor está aqui esta noite. É noite de você vir diante do altar. Sabe por quê? Porque Ele está renovando a tua vida. Ele está te dando forças. Isso vem em lágrimas, porque o Senhor está te enchendo esta noite. Oh, aleluia. Se eu fosse olhar para tanta gente que já falou para mim: abandona o barco, rapaz, joga as redes fora, rapaz. Até companheiros já me disseram isso. O mar não está mais para peixe para ti. Ei, mas quem me chamou foi o Senhor. Quem me chamou não foi o homem. Quem me chamou não foi qualquer um, não. Foi o Senhor. E se Ele chamou, Ele haverá de cumprir a sua boa obra. E esta noite Ele cumpre na tua vida a boa obra. Não pare de ouça o louvor, não desista, meu irmão. Olha o que Deus está fazendo diante deste altar. Aqueles obreiros que puderem, nos ajudem, desçam para impor as mãos. Existem vidas aqui se reconciliando com o Senhor. Oh, aleluia. Levanta os teus olhos e vê. Aleluia. Levanta teus olhos, meu irmão. Deus esta noite restaura os seus sonhos. Sabe por quê? O mar é dele, a rede é dele, o peixe é dele, o barco é dele, tudo é dele.
Ele sabe o jeito certo de agir. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia. Oh, aleluia. Unção de multidão. Sobre a tua casa, há uma vida aqui, ó, entregando-se para Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Sim, meu Pai, sobre a tua igreja, Pai, e teus filhos. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor haverá de mudar vidas e cativeiros, lares, famílias aqui esta noite. Senhor, aquele que parou, Senhor, reativa ele, levanta ele, coloca de pé de novo, Senhor. Pai, aquele que desistiu no meio da caminhada, fortalece ele, Pai, levanta ela para a honra e glória do teu nome. Deus, renova corações, lares, famílias, ó Pai, presentes diante do teu altar. Pai, a tua palavra foi ministrada e a tua palavra é vida, a tua palavra é alegria, a tua palavra é água, Pai, que alegra o coração do homem. A tua palavra, Senhor, refrigera, renova, traz vida. Por isso, Pai, que eu te peço, Senhor, completa a tua boa obra, Senhor, nesta noite. Completa a tua boa obra, Senhor, para que os teus filhos possam voltar para casa, glorificando, exaltando, renovados, reavivados. Pai de poder, é o que eu te peço e te agradeço. Sim, meu Pai, os sonhos não podem morrer. Não desista. Receba de Deus nesta noite a bênção de Deus sobre a tua vida. Levanta os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Restaura, renova para a honra e glória do teu nome. Pai, esta senhora que está diante do altar, escreve o nome dela no livro da vida. Ela está decidida em te aceitar e te servir. A partir de hoje, Pai, traga alegria, um bálsamo, um refrigério, que ela sinta a tua presença como nunca, Pai, e ela possa viver algo extraordinário, novo da tua parte. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. E você volte para o seu lugar com a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família.